Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 2 Crônicas, no capítulo 20. Amém. Som. Amém. Obrigada. Desculpa, gente, eu não estou muito acostumada assim com o microfone. Não é muito a minha rotina. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 20. Nós vamos ler apenas o versículo 17, mas eu peço que vocês fiquem comigo durante todo o texto, para que a gente possa meditar na palavra, para que o Senhor possa falar mais uma vez e continuar falando aos nossos corações nessa noite, amém? E diz assim a palavra do Senhor: não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Amém? Eu vou ler só esse finalzinho aqui. Não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Amém? Podeis assentar. Primeiramente, eu queria compartilhar um pouquinho do contexto, né, desse capítulo. E quando eu recebi o convite, a palavra que eu pensei foi... Falei, ai meu Deus, tem uma meditação aqui que eu estava no outro dia, é essa. Mas aí o Senhor me fez lembrar desse texto. E aí eu quero compartilhar alguns pontos com os irmãos para a nossa reflexão, para que a gente possa receber mais direcionamento da parte do Senhor, porque esse é um lugar de receber direcionamento. Esse é um lugar de receber instrução. Esse é um lugar de alinhar as nossas rotas. Esse é o lugar que o Senhor nos traz para colocar a nossa mente no lugar que deveria estar, que é cativo ao Espírito Santo. E que isso seja feito nessa noite em nome de Jesus. Amém? E esse texto, ele fala a respeito de um rei. E o nome desse rei é Josafá, tá? O significado de Josafá é Yahvé é juiz. Josafá, ele é filho do rei Asa. E o pai dele, ele morre de uma doença que aparentemente seria uma doença fácil de se curar, né? Nos pés, nas pernas. Mas a palavra vai dizer no capítulo anterior que ele não procura o Senhor para a sua cura. Ele procura homens para que possa obter a cura. O primeiro lugar que ele vai e o único que ele fica são homens. E de fato a gente entende, né, na nossa vida que em alguns momentos, em vários momentos, acredito que em todos, a gente procura sim a ajuda física, porque a gente tem profissionais preparados, a gente tem homens e mulheres de Deus que estão inseridos em certas profissões que nos auxiliam com o seu conhecimento humano. Mas é muito importante que nós que cremos no poder de Deus, nós busquemos o direcionamento do Senhor, a cura nele. E eu já vou entrar no texto que eu quero compartilhar com os irmãos, mas eu lembrei de uma coisa, eu gostaria de dizer que muitas das vezes nós entendemos, nós olhamos para as situações e nós achamos que a cura ela é muito mais física do que espiritual. E daí eu vou te contar uma coisa que marcou a minha infância, era minha avó dizer, ela tinha baixa visão, ela quase não enxergava, e ela dizer que ela seria curada, cristã, servia ao Senhor. Quando eu passei um mês de férias na casa dela, eu lembro que eu ia para a igreja com ela, acompanhava todo o tempo, e eu lembro que ela falava, Deus vai me curar, Deus vai me curar. Mas chegou um certo tempo e ela faleceu e ela não voltou a enxergar. E aí, quando de fato eu entendi que Deus era o meu Pai de amor, o Senhor me revelou algo muito forte que marcou a minha vida. Ele falou para mim, sabe o quê? Que a cura dela era estar com o Senhor. Que a cura dela não era física, não haveria, mas ainda assim, como ela tinha muitos motivos para crer em Deus, eu teria que ter esses muitos motivos para crer no Senhor. Independente se o Senhor fizesse aqui ou se fizesse para a eternidade.
Então, acho que nós que somos cristãos... Obrigada, irmão. Nós que somos cristãos precisamos crer. Crer no Senhor independente da circunstância, do diagnóstico, de tudo. Deus é o nosso referencial de poder, soberania, majestade. E como a palavra do Senhor diz que Ele criou todas as coisas, tudo está submetido à vontade dEle. E que nós possamos crer ainda mais no Senhor. Mas foi diferente que esse rei fez, o pai de Josafá. Ele creu em homens, nas mãos de homens. E aí a gente vem para Josafá. Josafá é de Judá, mas ele residia em Jerusalém. E ele foi um rei que liderou uma obra reformadora ali no reino. A palavra vai dizer que ele percorreu de uma ponta a outra, dizendo para o povo que eles precisavam voltar-se para o Senhor, que eles precisavam ser tementes ao Senhor. E ele levanta juízes, e com recomendações muito, eu acho que foram muito específicas. Olha, vocês são juízes, essa é a posição que eu estou colocando vocês, mas não julguem conforme homens ou para homens, julguem conforme a vontade de Deus. E ele instruía todo o seu povo, ele dava o direcionamento para o seu povo, para que eles fizessem isso debaixo do temor do Senhor. E aí a gente entra no capítulo 20 aqui, de 2 Crônicas, e o início do texto vai dizer que os moabitas e os amonitas se juntaram contra o povo, contra o rei Josafá e todo o seu povo. Eles se uniram, e a palavra também diz, um pouquinho mais à frente, nos versículos, que eu vou ler para os irmãos, lá no versículo 10, e diz assim: agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe, os habitantes do Monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Ou seja, eles tiveram a oportunidade de destruir esse povo com as suas próprias mãos, mas eles não fizeram porque não era a vontade do Senhor para aquele tempo. E no versículo 11 diz assim: vê, pois, nesse momento, como estão nos retribuindo ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. E a palavra diz que grande ameaça chegou até esse rei. E como diz a palavra, ele teve medo, ele sentiu medo. E nós sentimos medo diante de algumas ameaças que se colocam diante de nós. Nós passamos por um período de pandemia, nós sentimos medo de sair na rua. A gente tinha medo da sacola do mercado quando a gente chegava. A gente tinha medo dos nossos sapatos entrarem dentro de casa. A gente tinha medo de encostar no outro, mesmo sendo um parente nosso. A gente tinha medo. A ameaça era iminente, estava diante dos nossos olhos. Você imagina um rei que tem todo um povo para liderar, para cuidar, para direcionar, estavam debaixo ali da autoridade dele, e de repente vem a ameaça batendo a porta. O primeiro sentimento que vem a esse rei, o rei Josafá, é o medo. Mas a palavra vai dizer no versículo 3 que ele se posicionou de uma maneira um tanto diferente. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Ele teve medo, mas logo em seguida, o que ele fez? Ele convocou a todo o povo para que se colocassem, se quebrantassem, colocasse ali as suas vestes de humilhação diante do Senhor, para que esse povo jejuasse, para buscar ver se o Senhor agiria com misericórdia com aquele povo. Se o Senhor os livraria da espada, os livraria do fogo, os livraria da destruição. Primeiro sentimento que ele teve, medo. Mas o segundo, ele se posicionou. Ele reconheceu que havia um Deus soberano. Lembra daquele Deus que ele ensinou para todo o povo? É a mesma coisa, gente, aqui, o nosso pastor chegar aqui e ensinar para a gente: olha, você precisa ter fé. E a ameaça bater diante dos nossos olhos, diante dos olhos dele, diante da sua casa. Eu sei que como ser humano, como carne, teremos medo. Mas a palavra do Senhor, aquela que já havíamos falado, foi dessa que ele se lembrou no momento de afronta. Ele se lembrou que havia um Deus por ele. Aquele Deus que ele ensinou, que faria tudo, que era para se submeter à sua vontade.
Era esse Deus que ele colocou todo o povo para jejuar e se humilhar diante do Senhor. O versículo 4 diz assim: todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E a palavra diz aqui muito clara que ele convocou, ele chamou o povo de todas as cidades. E durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei Josafá, colocou-se em pé diante da comunidade e do pátio novo. Ele tinha uma posição de liderança e ele não fugiu dessa posição. Às vezes não somos líderes aqui na igreja, de um ministério, mas somos líderes dentro do nosso lar. Nós educamos alguém, nós somos um amigo fiel para alguém que precisa de um direcionamento. Nós somos aquele que aconselha como um aconselhador, como um direcionador. Nós somos pais que lideram um lar, né? Tem ali a figura de um esposo, de um marido, que a palavra diz que ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha só. É muito forte isso, porque essa posição de liderança realmente é o que traz o direcionamento para aqueles que estão abaixo. Então, se no momento de fraqueza, nós que estamos numa posição um pouco mais elevada dentro da nossa casa, dentro do trabalho, no relacionamento, numa amizade, se nós não nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, de fato a ameaça vai bater a porta e vai derrubar tudo. Então, quero te dizer nessa noite, mesmo que a ameaça venha, lembre-se que você tem um Deus que é por você. Não temas. Ai, está tão difícil, a tempestade veio, arrebentou tudo, derrubou a barraca, acabou, todos os meus sonhos foram derrubados. Mas lembre-se do Deus que um dia você se colocou de joelhos e disse que Ele era o Deus da sua vida. E disse que Ele era o soberano e você o reconheceu como Senhor e Salvador da tua casa, da tua família e da tua história. A palavra do Senhor diz que Ele colocou em nós dons e esses dons são para serem exercidos para a glória do nome do Senhor. Nós temos tesouros, carregamos algo muito importante dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo de Deus seja o direcionador para a nossa vida em todos os momentos. E aqui um ponto para que a gente possa refletir também nessa noite, quando não souber o que fazer, volte os seus olhos para o Senhor. E foi isso que esse rei fez e convocou a todos que o fizessem. Em Efésios 6,13 diz assim: por esse motivo, veste toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Ou seja, o mesmo Deus que a gente diz que Ele é santo, poderoso, que Ele é o rei da nossa vida, Ele também nos dá estratégias, nos dá armadura, para que no dia mau a gente esteja de pé, para que no dia mau não sejamos abalados, para que no dia mau a gente não retroceda, para que no dia mau a gente olhe para o Senhor como a nossa esperança, como o nosso refúgio, como de fato Ele é. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, mas Ele também é o Deus da nossa vida quando está tudo bem, tudo fluindo, o dia está maravilhoso, o sol está brilhando, mas não está queimando tanto o sol a nossa pele. É o Deus que manda a brisa, Ele está em todos os momentos. Ele é o Deus quando tem tempestade, mas Ele é o Deus quando faz amanhecer um dia maravilhoso. Quando muitas das vezes o Senhor nos dá a oportunidade de abrir as nossas janelas, a porta e respirar e reconhecer que se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Esse é o Deus que faz isso por nós, que cuida dos mínimos detalhes, mas também cuida da gente em grandes desafios e batalhas, amém? E precisamos estar atentos. E por que nós estamos aqui nessa quinta-feira? Porque nós estamos atentos. Porque nós estamos atentos que precisamos estar abastecidos, fortalecidos, com a nossa armadura em dia, porque o dia mau ele chega. E isso não garante que não seremos abalados. A expectativa de estarmos aqui nessa quinta-feira, buscando, enchendo as nossas botijas, não nos garante que não seremos abalados. Mas no dia que isso puder acontecer, a gente tem a quem buscar, que é o nosso Deus. Amém?
E uma coisa que o Senhor ministrou muito ao meu coração e que eu achei muito importante a gente compartilhar aqui nessa noite com todos, comigo também, o Senhor falou muito comigo enquanto eu meditava nessa palavra, é que assim como o rei Josafá fez, ele juntou todo o povo. Um ponto muito importante é que o ajuntamento dos santos em uma única fé garante o favor de Deus. Se a gente, peço até que os irmãos depois, se tiverem oportunidade, se puderem, leiam todo esse capítulo, ele é muito lindo, ele é muito, diz muito assim sobre a bondade e a misericórdia de Deus para aqueles que o buscam e o procuram. E de fato, se nós estivermos juntos no mesmo propósito, ligados numa mesma fé, indicando para a salvação e com o coração direcionado para aquilo que é a vontade do Senhor, o Senhor não nos rejeitará. O Senhor não rejeitará a nossa oração. Esse povo, o rei Josafá, ele convocou a todos e juntou a todos para que todos juntos fizessem um jejum. Para que todos juntos, unidos no mesmo propósito. Ai, olha só, mas a minha casa agora está sendo destruída. Olha, mas agora o meu sonho de um novo emprego, de uma boa remuneração, acabou de ser destruída. Olha, o meu sonho de estudar, de fazer faculdade, acabou de ser destruída. Mas aí o Senhor te convoca para uma missão um pouco maior. O Senhor te convoca para uma missão que é se ajuntar com seus irmãos para buscar pelo reino. O Senhor te convoca hoje para uma missão que é buscar pela nossa nação, pelas crianças, é buscar pelos idosos, é buscar por aqueles que estão encarcerados, é buscar por aqueles que estão a mente vagando, perdida. O Senhor nos chama como igreja, unidos num único propósito, para uma missão maior do que os nossos olhos podem contemplar. As nossas necessidades, como diz a palavra do Senhor, elas serão supridas. Necessidades. O mais o Senhor faz, nós sabemos. Ele tem nos surpreendido de maneira constante. Mas as nossas necessidades, o Senhor não tem deixado faltar. E ainda assim, se faltar, o Senhor levanta alguém para te ajudar. Eu lembro quando eu era criança, a gente passando uma dificuldade terrível. Meu pai, 3 meses sem receber funcionário público. Eu lembro que eram os 3 últimos meses do ano, né? E a gente lá em casa, criança gosta de roupa nova, passar Natal, não tinha nada. E eu lembro dos meus pais sentados assim na janela. Hoje a casa da minha mãe está um pouco diferente, mas era uma janela, uma mesa de ferro, essa de bar. Meus pais colocaram meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, a gente sentado ali naquela mesa. E minha mãe serviu para a gente, se eu não me engano, foi só arroz e feijão, que era o último que tinha. Mas eu lembro de uma coisa, eu lembro deles 2, juntos orando e falando com o Senhor. Deus, é isso que a gente tem hoje, mas eu sei que o Senhor tem mais. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio. E eu lembro dos meus pais orando em todo o tempo. Não tinha nada, mas eles estavam ali. E eu lembro que minha mãe estudava, minha mãe tinha voltado a estudar, fazia supletivo numa escola perto de casa. E ela tinha algumas amigas da escola, uma pessoa que nem era cristã. Bateu na nossa porta. Eu lembro que ela parou o carro, chamou Lígia. E trouxe um monte de sacola de compra para a gente, comprou um monte de coisa e deixou lá. E eu lembro que a gente passou 3 meses, meu pai sem receber, só ele trabalhava. Minha mãe não trabalhava nessa época, ela só cuidava dos filhos e cuidava muito bem. E eu lembro que o Senhor proveu. Então eu tenho a certeza que o Senhor é um Deus provedor para as nossas causas, para as nossas necessidades. Mas nós, como igreja, temos uma causa maior para buscar, que é o reino. É orar pela nossa nação, é orar pelas crianças, é orar sim por tudo que está acontecendo no mundo, que está à nossa volta. Às vezes não está do nosso lado, mas está à nossa volta e vai nos afligir, pode nos atacar, pode nos fazer cair em algum momento. E a palavra diz que nós precisamos sim estar unidos num único propósito, porque em Mateus 12, 25 diz o seguinte: entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. Em Salmos 133, 1 e 3 diz assim, que onde há união, o Senhor ordena a bênção. E nós precisamos, de fato, estar unidos para que o Senhor ordene a bênção sobre todos nós, para que o Senhor abençoe a nossa casa, abençoe a nossa igreja, abençoe as nossas finanças.
precisamos estar alinhados. Precisamos reconhecer a nossa incapacidade de resolver certas situações que as nossas mãos não podem. Existem situações que nós não conseguiremos resolver. E como saber? Colocando diante do Senhor. O Senhor, Ele nos instrui, olha, faça isso, faça aquilo. Olha, fica na sua, fala, agora é hora de falar, agora é hora de se calar. Mas é o Senhor que nos instrui, se estivermos ligados no Senhor, com toda certeza o Senhor irá nos direcionar. E se reconhecemos que sem Ele nós nada podemos fazer, é o Senhor que nos garante a vitória, amém? E no versículo 9 diz assim, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante Tua presença diante deste tempo, porquanto Ele leva o Teu nome, ó Yahvé, a Ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que Tu nos ouvirás e nos salvarás. Não tem peleja, como diz aqui o texto, essa peleja não é de vocês, essa peleja é do Senhor. Então coloque de fato diante do Senhor. E nós precisamos crer e ser submissos às autoridades que estão sobre nós. Todo esse povo aqui seguiu o que o rei mandou, olha, nós vamos jejuar, nós vamos nos colocar diante do Senhor com o coração contrito. Nós precisamos disso para que a nossa nação seja salva. Esse povo reconheceu essa liderança. Infelizmente, quantos de nós, né? Eu tive uma situação agora no trabalho e que nitidamente você via que a pessoa não reconhecia a liderança que estava acima, mas a palavra do Senhor fala para a gente reconhecer a liderança, tanto na igreja, quanto no trabalho, quanto na escola, quanto na faculdade, quanto mais dentro da nossa casa. Obedecer aos nossos pais, ser fiel, submisso ao esposo, respeitar uns aos outros. Nós precisamos desse posicionamento diante das autoridades que o Senhor constituiu sobre nós. A palavra do Senhor diz que é Ele que estabelece reis e é Ele que faz cair. Não somos nós, às vezes nós achamos que foi fulano, foi ciclano que indicou, mas se o Senhor não permitir, ninguém vai, ninguém faz. Ele é soberano e a autoridade é dele, o poder é dele. E Ele está sobre nós, o nosso líder, o nosso pastor está sobre nós como igreja. Os maridos sobre a esposa, os pais sobre os filhos, os patrões sobre os seus empregados. E nós precisamos reconhecer para que, de fato, o Senhor nos abençoe. Precisamos honrar as nossas lideranças. Esse povo honrou o seu líder como? Obedecendo uma palavra que ele direcionou a esse povo. O povo obedeceu o direcionamento de Deus através desse líder. E a palavra diz que, eu quero voltar aqui para o texto para ler com os irmãos o versículo 18 desse texto que diz assim, então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão e todo Judá. E os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou, ouvi-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, crede sem sombras de dúvidas que Yahvé, o Senhor, vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestido de trajes sagrados, adorando e entoando, rendendo graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja que ele convidou o povo, ele convocou, ele direcionou, você vai cantar, você vai louvar, nós renderemos graças ao Senhor. O Senhor ainda não havia feito nada por aquele povo nesse capítulo aqui. O Senhor apenas havia dado uma palavra para esse povo. E qual foi a palavra? Nessa peleja não tereis que pelejar, porque eu, o Senhor, garanto a vitória.
E aí o que esse rei faz com esse povo? Ele direciona, ele coloca cada um no seu lugar. E o que o povo faz? Ele se posiciona, se o rei está mandando, eu vou fazer. Porque eu creio na autoridade que está sobre esse homem. E essa autoridade me constrange a ponto de eu sentir que eu preciso me posicionar nesse tempo. E assim esse povo faz. A palavra do Senhor diz lá em Esther, que o tio dela chega para ela e fala assim: Esther, quem sabe não foi para um tempo como este que o Senhor te chamou. E nessa noite, igreja, eu quero te dizer essa palavra. Quem sabe não foi para um tempo como esse, novembro de 2023. Ainda faltam dias para findar esse ano. E eu creio que o Senhor ainda tem muito mais para fazer na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Eu creio que o Senhor quer nos fazer prosperar para a glória do nome dEle. Mas precisamos nos posicionar. Eu já vou finalizar. Quando começaram a cantar e a dar louvores... Cadê a Kailane? Cadê as meninas? Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se um contra os outros e lutaram até a morte de todos. Versículo 24, assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avista o deserto, e observaram um imenso exército inimigo. Não era pouca ameaça, não. Era muita ameaça, era um exército grande. Viram somente cadáveres no chão. Nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Então Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grandes quantidades de equipamentos, joias, roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esse despojo de guerra. Portanto, havia muito mais do que podiam carregar. No 4º dia, eles se reuniram no Vale da Bênção, ou Vale de Beraca, onde louvaram a Yahvé, o Senhor. Por essa razão, até nossos dias, esse lugar é chamado Vale da Bênção. Mais tarde, ainda sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos, aleluia, e exultantes para Jerusalém, porquanto Yahvé, o Senhor, os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre o inimigo. Gente, que coisa forte. Eles só estavam ali no lugar deles, sabe, fazendo a vontade do Senhor. Sofreram ameaça: olha, vou te matar, eu vou acabar com a tua família hoje, eu vou acabar com a tua história agora. É hoje o teu fim, não tem mais nada para você. Não tem faculdade, não tem emprego dos sonhos, não tem nada. Mas o Senhor os trouxe de um lugar de guerra, um lugar de ameaça. E a palavra do Senhor diz que todos aqueles que os ameaçaram foram mortos. Todos foram aniquilados. Enquanto eles louvavam, todos aqueles que os perseguiam foram mortos. E ainda mais, eles passaram 3 dias saqueando tudo aquilo que eles tinham. Tá ótima a vida, não tá? Mas o Senhor tem mais para você. O Senhor tem muito mais a se revelar a cada um de nós. Tá ótimo do jeito que tá. Senhor, se for agora, o Senhor pode voltar, que eu acho que eu vou. Mas o Senhor tem mais. O Senhor tem mais a se revelar a cada um de nós. E esse povo voltou com tudo isso. 3 dias saqueando, não podiam carregar de tantas coisas que eles recolheram daquele lugar. Mas no 4º dia, após a afronta, após a guerra, sabe o que eles fizeram? Novamente eles se colocaram em louvor e adoração ao Senhor. Mais uma vez eles se colocaram disponíveis à obra do Espírito Santo, porque quando nós louvamos, o
Senhor opera dentro de nós, o Senhor quebra o coração de pedra. E se o Senhor receber uma adoração sincera dos nossos corações, Ele nos liberta, Ele faz muito mais por cada um de nós. E a palavra do Senhor aqui no 27, no finalzinho do versículo, diz que eles saíram daquele lugar cheios de alegria. Eles foram abençoados, eles receberam vitória. Mas veja que eles saíram com o coração pleno de alegria no poder do Senhor. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor que o Senhor tem mais a fazer por você. Creia no Senhor que Ele tem vitória para a tua vida. Creia no Senhor que Ele tem cura para você. Creia no Senhor que Ele te sustenta no dia mau. Creia no Senhor que o Senhor, Ele pode fazer muito, muito, muito mais por mim e por você. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor aqueça o nosso coração nessa noite. E eu quero convidar a igreja a louvar ao Senhor. E antes eu quero só finalizar com um versículo. E ele diz assim, em Jó 8:7: o seu começo parecerá modesto. O seu começo pode ser devagar, o teu início pode ser difícil naquela luta, né? É difícil às vezes para você ter dinheiro de passagem para procurar emprego, para fazer um curso. É difícil a conversão de alguém. Mas a palavra do Senhor diz em Jó 8, versículo 7: o seu começo parecerá modesto, pequeno, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Aleluia! Em outras versões diz: embora pareça aos teus olhos humanos, embora pareça aos nossos olhos carnais, aleluia, eu sinto o Senhor nesse lugar. Embora pareça pequeno, rabachei de comanafácia, embora pareça muito pequeno o teu início, aleluia, o Senhor te diz nessa noite: começa na entrada, vai lá naquele lugar. O Senhor te encoraja nessa noite, vai lá, faz. Embora pareça pequeno aos teus olhos, o teu final será grande. O teu final será grande. O teu final, o nome do Senhor será glorificado. Eclesiastes 7:8 diz assim: a conclusão dos teus assuntos é melhor que o início. O Senhor garante para nós um final de vida. O Senhor garante para nós um final excelente. Se estivermos no Senhor, firmados na rocha, alicerçados na palavra, caminhando, prosseguindo, conhecendo ao Senhor, a tua palavra, as tuas verdades reveladas, embora teu início seja pequeno, o Senhor garante um final de glória. E mais do que coisas materiais, o nosso futuro está reservado no Senhor. Coroa de glória, lugar reservado ao lado do Pai. Que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite, que o Espírito Santo continue a nos conduzir neste tempo, que Ele continue falando aos nossos corações e nos dando a força necessária para iniciar esse projeto, esse propósito. E eu te convido nessa noite a louvar ao Senhor, como talvez você nunca tenha louvado esse louvor antigo. Mas eu quero te convidar a entrar num lugar de guerra, de batalha, em louvor e adoração ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus.